Senhor, nós temos muitos motivos para agradecer e para nos alegrarmos diante dele, amém? Então vamos louvar essa noite. Aleluia, Senhor, te amamos. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar um louvor que é devido. Estamos nós aqui.
já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar um louvor que é devido. Estamos nós aqui. Nós te adoramos, Senhor. Nada novo achei pra dizer então, como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a sua não. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Em resposta a ti, a uma ação, me render aqui em adoração. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples pra um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, em meu coração não sei vergonha e cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração não sei vergonha e cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração não sei vergonha e cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor.
Então vou levantar as minhas mãos em louvor, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples pra um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Adoramos, Senhor. Aleluia. Santo, santo é o Senhor. Adoro o Senhor essa noite. Tem uma adoração de gratidão a Ele, por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele já fez e que irá fazer em sua vida. Nós cremos em Ti, Senhor. Confiamos em Ti, Te adoramos, meu Deus. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado Ele levou. Abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte Ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Oh morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre exaltado é, pra sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Oh morte, onde está? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre exaltado é. Ele vive e reina para todo sempre. O Cordeiro Santo de Deus, o Deus que se fez homem, morreu em nosso lugar, ressuscitou e vive e reina para todo sempre. Nós cremos, Senhor, e nós Te adoramos e cantamos ao Senhor. Nós cantamos ao Senhor. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia,
Todo primeiro domingo do mês, nós celebramos a Santa Ceia do Senhor. E nós queremos fazer esse momento em memória dele, uma ordenança que Jesus nos deixou. Se por um acaso você não pegou os elementos da Santa Ceia, você pode fazer um sinal aí com a sua mão. Alguns dos nossos voluntários vai até você. Queria que você abrisse lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26. A Bíblia diz assim: porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Um dos primeiros propósitos da ceia, a gente está indicando que Jesus caminhou em nosso meio. Jesus morreu na cruz, Jesus ressuscitou, Ele foi para os céus, mas Ele um dia vai buscar a sua igreja. A gente está anunciando isso no momento da Santa Ceia. Só que o apóstolo Paulo, ele dá alguma advertência para nós com relação à Santa Ceia. É um momento muito sério. Olha o que ele fala: portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Esse é um momento muito sério. E ele nos alerta: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. E aqui está a cerne. O que é comer da ceia do Senhor indignamente? Ele explica: porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. O que é discernir o corpo do Senhor? É eu olhar para esse meu irmão que está à minha direita, à minha esquerda, à minha frente, atrás de mim, esse que está falando com vocês agora, e eu enxergar ele como parte do mesmo corpo. Assim como eu sou corpo, esse meu irmão também é corpo de Cristo. Eu preciso ter comunhão com esse irmão. Eu não posso participar da ceia do Senhor e não ter um bom relacionamento com esse irmão. Eu preciso brigar pela unidade. Eu não posso ser a mão desse corpo e desejar que esse pé seja cortado fora. É um momento muito sério. Eu queria deixar você com essa reflexão. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Como que estão os meus relacionamentos interpessoais com o corpo de Cristo? Vamos orar. Senhor Jesus, que nesse momento, Pai, o Senhor venha trazer consciência à sua igreja, Pai, do que estamos fazendo nesse momento. Nós estamos participando, Pai, do seu corpo que foi esmagado por nós naquela cruz, o seu sangue que selou uma nova aliança. E Jesus, essa aliança me faz olhar para o meu irmão como alguém parte desse mesmo corpo, que eu preciso amar, que eu preciso zelar por ele, que eu preciso me relacionar com ele de uma forma responsável. E que nesse momento da Santa Ceia, que nós estamos lembrando do preço que custou a nossa salvação, a gente venha participar sem culpa, em nome de Jesus. Jesus Cristo diz: tomai e comei, isso é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Vamos participar do pão? Ele fala: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Em um ato profético, você vai chegar para o irmão do seu lado e derramar um pouquinho do suco, e ele vai derramar um pouquinho do seu copo também. E você falar para ele: eu tenho uma aliança com Jesus, mas eu tenho uma aliança com você também. Glória a Deus, pode participar. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu, cantamos
Aplauda o Senhor. O Cordeiro venceu. Aleluia. Glória a Deus. Estamos iniciando aí o nosso segundo culto de celebração, com muita alegria, para a glória de Jesus. Queria conhecer você aí que está como nosso convidado pela primeira vez. Temos alguém como nosso convidado pela primeira vez? Todo mundo de casa aí, todo o pessoal de casa. Seja muito bem-vindo a esse domingo junto com você, é muito especial. Vamos agora para o nosso Minuto Conexão, que a gente vai sair do nosso lugar e abraçar o máximo de pessoas possível, amém? Minuto Conexão. Você que está em casa, queremos deixar um abraço do Senhor para o seu lar. Fique muito à vontade para participar com a gente ao longo do culto. Daqui a pouco teremos uma palavra poderosa que vai impactar o seu coração. E sinta essa mesma presença de Deus que a gente está vivendo aqui nesse prédio, aí na sua casa. Deus abençoe. Glória a Deus, pode tomar o seu lugar com muita alegria. Hoje a palavra de oferta vai ser um pouquinho diferente. A gente quer dar mecanismos para vocês, que essa igreja tem sido muito generosa. Eu acho que os grandes culpados de a gente estar onde a gente está hoje é através da generosidade de cada um de vocês. E hoje a nossa igreja, ela está com alguns desafios. O primeiro desafio é o prédio novo lá da linha verde, que a gente está construindo ele. Já temos um espaço legal para a gente cultuar, o espaço Kids, mas ali a gente está só no começo, tem muitas coisas a serem feitas, e você pode fazer parte desse projeto, você pode ofertar diretamente para essa obra. As cadeiras que a gente já comprou, boa parte das cadeiras ali do auditório, você também de alguma forma pode semear essa cadeira, comprar a cadeira do seu Natanael, aquela pessoa que você quer ganhar para Jesus. Cara, eu vou comprar profeticamente uma cadeira para o meu Natanael. Você pode fazer isso daí, é uma forma de você exercer a sua generosidade. E uma outra forma, que eu acho muito especial, todos os anos aqui nessa igreja a gente envia um missionário lá para a GMS. Todos os anos, a gente manda um pessoal lá para ir para Fortaleza, eles aprendem muito da parte de Deus, fazem a obra missionária. E esse ano não vai ser diferente. Curitiba vai estar enviando um missionário lá para a GMS. Eu queria apresentar para vocês a Raquel, vocês já conhecem ela? Vamos aplaudir Jesus na vida dela? Essa é a nossa missionária representante aí. Ela vai passar, são 5 meses lá, né, Raquel? São 5 meses, é um mês só de aula teórica. Ela vai aprender com os faixa preta lá, e depois ela vai ter o restante 4 meses no prático. E ela pode ir para qualquer lugar do mundo aí, né? Japão, Estados Unidos, aqui no Brasil mesmo tem vários campos missionários que ela pode participar. E você pode ofertar diretamente na vida da Raquel. A gente está compartilhando o Pix dela aí. Eu acredito que missões se faz a gente orando por missões, que o reino de Deus avance sobre a terra, alcance novas pessoas. Eu posso contribuir na vida de alguém que está fazendo missões, e eu posso ir. No caso da Raquel, ela está indo. Eu estou indo fazer missões, mas só que ela precisa dessa retaguarda de pessoas que invistam na vida dela. A gente quer dar essa oportunidade para essa igreja generosa, essa igreja abençoada, de investir no nosso missionário. Amém? Eu queria aproveitar esse momento, eu quero orar pela sua oferta, pelos seus dízimos, e orar também pela Raquel. Ela vai estar indo nessa viagem aí. Quando que é a viagem? Eu tenho que estar lá dia 2 de agosto. Ela vai dia 2 de agosto. Mas vamos estar orando por ela, orando pela sua oferta, pelos seus dízimos, em nome de Jesus. Senhor, aqui está a sua filha, Pai, que disse sim para o Senhor, e vai levar, Pai, de certa forma, a nossa igreja, a Paz Curitiba, lá em Fortaleza, e vai levar também o seu nome, Pai. E nós declaramos sobre a vida dela ousadia, autoridade, que ela venha a ser tremendamente usada pelo Senhor lá. Oramos também, Pai, pela sua igreja, que tem sido tão generosa, Pai. Continue abençoando os seus filhos, Pai, porque eu creio que a medida da generosidade deles, Pai, é a medida que o Senhor tem prosperado na vida deles, Senhor.
Muito obrigado por essa igreja, obrigado pelos dízimos, pelas ofertas, por tudo que o Senhor tem feito aqui neste lugar. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Com muita alegria, vamos ofertar ao Senhor. Sometimes on this journey, I get lost in my mistakes. What looks to me like weakness is a canvas for your strength. And my story isn't over, my story's just begun. And failure won't define me, 'cause that's what my Father does. Yeah, failure won't define me, 'cause that's what my Father does. Lay your burdens down. Here in the Father's house, check your shame at the door, 'cause it ain't welcome anymore. You're in the Father's house. Olá, família! Mais um domingo juntos na presença do Senhor. Vamos começar com os nossos avisos? Fiquem atentos, o Paz News está começando. Adolescentes da Paz Church. No dia 11 teremos o culto start no campus Cristo Rei. Iniciará às 20 horas. Já convida seus amigos para virem também participar desse momento super legal com a gente. No próximo domingo, dia 12, teremos a apresentação de crianças. Se você deseja apresentar o seu filho ou filha, procure nossos voluntários e agende a apresentação. Ficaremos muito felizes em participar desse dia especial com a sua família. Atenção, Paz Church de Curitiba. O Ministério Paz Kids tem um convite especial para você. No dia 18 de julho, às 14 horas, nós vamos fazer um mega evangelismo para alcançar novas famílias, já preparando aí para o grande evento que vai acontecer no dia 25, que vai ser a nossa EBF. Nós convidamos você, traga o seu filho, traga a sua família e vamos juntos evangelizar todo esse território aqui. Venha! Queremos retificar um aviso que demos na semana passada. Durante todo o mês de julho, o Giflin, em parceria com o Amor em Ação, estará recebendo doação de roupas masculinas e femininas em bom estado para um bazar que será realizado em agosto. Se você deseja abençoar essa galera, traga sua doação. As roupas devem estar em bom estado. Esses foram os nossos avisos. Você também pode nos acompanhar nas redes sociais. Até mais! Glória a Deus, muito boa noite, graça e paz para o seu coração. Vamos passar para o Ministério da Palavra. Eu quero ler aqui com você Abacuque, capítulo 3, a partir do versículo 17. Presta bem atenção nessa leitura, diz assim, Abacuque 3, 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar em lugares altos. Curva a sua cabeça, quero orar por você. Espírito Santo querido, muito obrigado, Senhor, por esse momento de louvor e adoração. Muito obrigado, Senhor, porque nós podemos semear no Teu reino, enviar um missionário, ajudar a construir uma casa de oração. Obrigado, Senhor. Ó Deus, e nós clamamos nessa noite que o Senhor derrame sobre nós sabedoria e revelação. Nós queremos reverenciar, Senhor, a Tua palavra, porque nós sabemos que o Senhor é a Tua palavra. Quando nós reverenciamos a Tua palavra, nós estamos reverenciando o Senhor. Quando nós honramos a Tua palavra, nós estamos honrando o Senhor. E é isso que nós queremos fazer nessa noite, honrar a Tua palavra.
Em nome de Jesus, Senhor, como igreja, nós proibimos qualquer tentativa de Satanás de roubar, de impedir que essas sementes caiam em boa terra hoje à noite. Em nome de Jesus. Amém, amém. Se você crê na sua oração, aplauda bem forte em nome de Jesus. Pessoal, eu tenho uma palavra para compartilhar com você aqui, né? Porque só para a gente contextualizar, só para a gente lembrar o que está acontecendo aqui. Então, Judá está assim em grave decadência espiritual, né? Então, uma idolatria mesmo. Eles se apostataram de Deus, abandonaram a Deus. Muito obrigado. Então, o Abacuque está vendo uma situação assim muito difícil. Olha como que o Abacuque vê a situação de Judá. Olha o que ele diz para Deus: por que me fazes ver tanta maldade? Por que toleras a injustiça? Olha o que ele está falando para Deus. Estou cercado de destruição e violência, há brigas e lutas por toda parte, por isso ninguém obedece à lei e a justiça nunca vence. Os maus levam vantagem sobre os bons e a justiça é torcida. Então olha só o que o Abacuque está vendo na sociedade de Judá, no país dele, né? Então, além do país ter abandonado a fé, eles estão idolatrando outros deuses, eles estão completamente distantes de Deus. Ele está vendo esse caos na sociedade, olha só, e ele está dizendo assim para Deus: o Senhor está tolerando a injustiça, porque parece que Deus não responde nada para ele, né? Então ele começa a orar por avivamento. Ele diz: Senhor, aviva a tua obra, né? Então ele tá dizendo assim: se o Espírito Santo não convencer esse povo do pecado, não vai acontecer nada. Então olha só, gente, olha o que Deus vai responder para essa oração do Abacuque. Então o Abacuque vendo essa situação toda, né, dessa miséria espiritual do povo, ele está orando, e sabe o que Deus responde? Nada. Deus não responde nada, um silêncio de Deus. Você já orou por algo e parece que não obteve resposta? Então, ele declara assim, o Abacuque: olha, até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Então, olha só esse quadro, é um quadro de derrota completa. Eles continuam orando, aí finalmente Deus vai responder. Uau, diga glória a Deus. Uma hora Deus responde, persevere. E olha a resposta de Deus, irmãos, que vem para o povo que começa a orar, que começa a buscar a Ele, no meio dessa situação. Abacuque 1,6: pois eis que suscita os babilônicos, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Olha só, então ele ora, o povo ora, a igreja ora, porque Judá representa a igreja, né? O Messias vinha de Judá, né? Judá é a representação da igreja. Então a igreja está orando por avivamento, a igreja está orando contra toda aquela situação ali que o povo está vivendo. A princípio Deus não responde, Abacuque está pensando que ele está tolerando aquilo. Finalmente ele responde, sabe como? Enviando os babilônicos, né? Enviando a Babilônia para saquear as casas deles e para levar eles cativos para a Babilônia. Essa foi a resposta da oração do Abacuque. Quem está me entendendo aqui? Né? Então, irmãos, Deus dá essa resposta. Então, sabe, é interessante porque a Bíblia diz que Deus corrige o filho a quem Ele ama. Amém, queridos? Deus corrige o filho a quem Ele ama. Se estás sem correção, é porque você não é filho, você é bastardo, a Bíblia diz, né? Lá em Hebreus 12:8. Então é isso que está acontecendo. Eles abandonaram a Deus, eles estão idolatrando, eles não querem mais saber de Deus. O Abacuque lá como uma resistência ainda, orando, alguns remanescentes orando por avivamento. Parece que a resposta não vem. Aí finalmente a resposta vem como o cativeiro. E às vezes as respostas das nossas orações não são como a gente quer, né, irmãos? E nem no tempo que a gente quer. É Deus que está no comando, é Ele que está na direção desse barco. Diga glória a Deus, né? Mas aí Deus dá uma palavra de consolo para o Abacuque. Ele vai falar para o Abacuque, ele vai dizer aqui em Abacuque 2:2: o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que
a possa ler até quem passa correndo. Então ele vai dar uma visão para o Abacuque. Qual é a visão que ele vai dar para o Abacuque? Que é para o Abacuque anunciar essa visão para todo mundo. Que vão vir 5 ais de Deus sobre a Babilônia. Deus vai corrigir a Babilônia depois, mas agora o povo dele vai ser levado para o cativeiro por 70 anos. Não é? Essa é a visão. E o Abacuque vai pregar isso. Mas aí Deus termina falando assim: o justo viverá por fé. O que ele está dizendo para o Abacuque? Abacuque, vocês só vão conseguir vencer tudo isso que vai vir sobre vocês com fé. Quem está me entendendo? É por isso que o nosso tema nessa noite é a fé que vence sempre. A fé que vence sempre. Amém, queridos? Nós precisamos ter essa maturidade espiritual para passar por esses momentos difíceis, né? Então, nós precisamos ter essa maturidade para vencer esses nãos de Deus na nossa vida, não é? Então, eu quero aprender com o Abacuque hoje aqui. Como é que é essa fé que sempre vence? Que sempre vence. Existe uma fé que sempre vence? Sim, existe uma fé que sempre vence. Eu vou te mostrar ela bem na prática, de uma forma bem prática para a gente aprender a viver essa fé. Então vamos ver comigo aqui a primeira coisa aqui que o Abacuque faz, não é? Grita aí comigo: ajustar o foco para a eternidade. Grita bem forte: ajustar o foco para a eternidade. Porque olha só, irmãos, diante desse quadro terrível, dessa tragédia que está acontecendo, olha, não é só o cativeiro, ele está dizendo: olha, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na videira, o produto da oliveira minta, nos campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam roubadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Olha só, é uma tragédia, irmãos, em todas as... É uma tragédia financeira. O povo de Israel, o povo de Judá está sendo levado cativo. Poxa, a gente está orando, e parece que nada está dando certo. O povo está sendo levado cativo, está faltando comida, está faltando os animais, está faltando tudo, né? Esse avivamento que a gente está orando não vem. Mas qual é o segredo? É a fé que sempre vence, não é? Qual que é a primeira coisa que a gente tem que fazer para a gente ter essa fé no meio de situações impossíveis, não é? Então, ajustar o foco para a eternidade, ok? O Abacuque vai dizer assim: todavia, diante de tudo isso, todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Eu acho isso tremendo demais. O que é que o Abacuque está fazendo? Ele está ajustando o foco. Quer dizer, em vez dele ficar olhando para a circunstância ali em volta dele, o povo sendo levado cativo, falta de comida, miséria, o povo apostatando da fé, abandonando o Senhor, sabe, em vez dele focar nessas coisas, ele olha para cima, ele olha para o alto, ele olha para a salvação. O que é isso? Ele olha para a vida eterna, ele olha para o que não se pode ver, ele olha para o espiritual. Irmão, esse é o nosso desafio aqui. Escuta bem, às vezes as pessoas estão tão deprimidas, tão tristes, sabe? A gente como pastor, a gente lida com essa carga o tempo todo, mas quando a gente conversa com as pessoas, a gente percebe que a pessoa está focada demais aqui, nas coisas daqui, não é? Então, a vida muito condicionada ao que está acontecendo aqui. Nós precisamos ajustar o foco. Faz assim, profeticamente, assim, para ajustar esse foco aí. Irmão, nós temos que olhar para o alto, para o autor e consumador da nossa fé. Não estou falando para você ignorar as circunstâncias em volta, os nãos de Deus em volta. Eu não estou falando para você ignorar isso, mas eu estou falando para você olhar para cima, olhar para o alto, não é? Olha só, deixa eu te falar isso aqui, uma coisa interessante. Agora a gente vinha conversando, eu e a Mila, sobre isso. Que quando Jesus morre, os discípulos estão todos desistidos. Eles estão olhando para a situação, né? O que eles estão olhando? Jesus morreu, né? Ele está sepultado. Acabou. É isso que eles estão vendo com os olhos físicos deles, não é? E aí eles começam a desistir, né? Um volta a pescar, o outro, enfim, eles começam a abandonar, porque eles estão olhando o que está acontecendo em volta. Aí 2 estão na estrada de Emaús, saindo de Jerusalém para Emaús. Eles estão abandonando a fé deles, estão indo embora, não é? Aí Jesus aproxima dos 2.
Mas eles estão tão cegos espiritualmente, eles estão tão focados na tragédia que aconteceu, Jesus morreu, não é? Que eles não conseguem ver Jesus do lado deles. Então Jesus se aproxima e vai conversando com eles. E aí, como é que está? Não é? E aí Jesus vai conversando sobre o que vocês estão conversando mesmo. E, irmãos, o que eles falam é muito interessante. Tem muito a ver com a gente, né? Eles falam assim, Lucas 24, 18. Eu não coloquei aí porque eu peguei agorinha, né? A pastora Mila que me deu. Aí, eles falam assim: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as últimas notícias. E qual é a última notícia? Qual é a última notícia para você? O que é que te faz triste ou alegre hoje? O que aconteceu para você estar triste? Ou estar alegre? Qual é a última notícia? Jesus pergunta para os caras: qual é a última notícia? Olha só, Jesus faz a pergunta: mas qual é a última notícia? Aí eles: você não sabe? Você é o único que não sabe? Jesus perdeu. Jesus morreu. Está sepultado. Acabou. Aí Jesus: ah, é mesmo. Jesus aqui. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Sabe qual é a última notícia? Ei, Jesus ressuscitou. Essa que é a última notícia. Fresquinha, a última notícia mais importante do universo. Agora para você. A última notícia: Jesus está vivo. Jesus ressuscitou. Essa é a última notícia. Amém, querido? Dá uma salva de palmas para Jesus. Olha, escuta bem o que eu vou te falar. Nós precisamos ajustar o foco. Sabe, nós precisamos voltar a falar sobre a volta de Jesus. Não é? Nós precisamos voltar a falar sobre isso. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Olhar para cima. Isso é olhar para cima. Isso é pensar nas coisas lá do alto. Isso é ajustar esse foco que está muito humano. Isso vai acabar com a ansiedade quando a gente começar a olhar para essas coisas, né? Esse dia um jovem falou assim para mim, sério mesmo. Ele falou assim: não, tomara que Jesus não volte agora. O que, rapaz? Como assim? Ele falou: não, porque agora na minha hora de casar. Eu disse: cara, tu não está entendendo, né? O que a Bíblia fala sobre a volta, sobre o que nós vamos viver lá. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Não é? O apóstolo Paulo fala isso, ele diz: olha, o que eu vi lá são coisas que eu não estou autorizado a contar. Inclusive eu gostaria de voltar para lá, mas não posso, porque eu tenho que estar aqui dando papinha para vocês. Né? Sabe, irmãos, nós precisamos. Eu lembro uma vez, né, que a Meila, a gente estava numa célula ali, né? E aí ela começou a fazer uma descontração. A descontração era dela. Aí ela falou: vou fazer uma descontração diferente, tá, pessoal? Vou falar como que eu e o Jackson nos conhecemos, como que a gente casou, e o pessoal já ficou, né? Tudo aleluia. Essas conversas, né? Aí ela começou. Ela disse: então, aí o Jackson estava em Santarém, né? Então a gente só se comunicava por cartas e tal. Aí ele mandou uma carta se me pedindo em casamento. Aí eu fiquei preocupada, né? Porque eu pensei: meu Deus, mas e os meus amigos? Eu não vou mais poder sair com os meus amigos, não é? Aí ela falou assim, eu estou lá, né? E ela falando isso. Aí ela falou assim: e a minha mãe, que eu cuido da minha mãe? E a faculdade que eu tô terminando? E ela foi fazendo uma relação enorme lá, né? Eu tava desesperado, né? E tava todo mundo me olhando assim, né? Para ver a minha cara, né? E a Amélia foi falando. E aí ela começou a dizer assim, e aí eu comecei a enrolar ele, né? Para ele não vir logo, para ele não voltar logo, porque se ele voltasse a gente ia ter que casar, então eu ficava enrolando, não, esse mês não. E aí chegava outro mês, aí eu enrolava mais um pouco, para ele demorar mais um pouco, e aí depois a Mila parou, né? Quando o pessoal já estava assim, escandalizado. Aí ela falou assim: amor, você acredita nisso? Né? Porque eu também fui pego de surpresa, né? Ela disse: amor, quando você mandou aquela carta, eu já queria que você voltasse no mesmo dia. Né? Tudo perdeu o sentido. Eu só queria casar com você.
Mas aí ela estava falando isso, justamente porque quando se fala de volta de Jesus, o cara fala, não, mas logo agora que eu vou comprar minha casa própria, Jesus vai voltar, não é? Quando se fala de grande tribulação, né? Não, grande tribulação não, Deus nos livre e guarde disso, da grande tribulação. Irmão, está lá em Mateus 24, diz que um dos sinais da volta de Jesus, quando nós vermos esse sinal, a gente pode dizer, Jesus está aqui, está na porta, já pode procurar, é a grande tribulação. Ou seja, irmão, o crente não tem que se preocupar com isso, não é? O crente tem que pensar assim, cara, Jesus vai voltar. Chegou a grande tribulação, então já vai voltar, não é? Porque justamente a grande tribulação, a volta de Jesus vai interromper o sofrimento dos crentes, não é? E eles vão ser tirados naquele momento. Amém, queridos? Então nós precisamos mudar o foco. Nós precisamos mudar o foco. Amém, querido? Como é que a gente faz isso na prática, pastor? Como é que a gente muda o foco? Está lá em Colossenses 3:2. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que estão aqui na terra. Mas por que as pessoas estão frustradas, desanimadas, angustiadas, com medo de tudo? Tanta síndrome, tanta doença emocional. Por quê? Porque elas estão focadas aqui. E essa vida, irmãos, é impressionante, né? A gente está envelhecendo, não é? A gente sabe, quando a gente vai no funeral, né? A gente olha aí, por isso que a Bíblia diz que tem mais sabedoria no funeral do que no banquete. Porque a gente olha e diz, cara, eu vou estar aí um dia, né? Eu vou estar aí. E as pessoas já ficam angustiadas. Mas para nós está tudo bem, vocês estão me entendendo? Está tudo bem. Está tudo bem, porque está tudo bem. Né? Então olha só, o apóstolo Paulo fala o segredo: pensai nas coisas lá do alto, não nas que estão aqui na terra. Ou seja, deixa eu te falar uma coisa prática, leia mais a Bíblia. Leia mais a Bíblia. Isso não é uma religião, não. É para você conhecer mais a Deus, para você pensar mais nas coisas lá do alto, para você conhecer mais, não é? Leia o Apocalipse. As coisas estão muito próximas, irmãos, não é? Leia as cartas de Paulo, para a gente compreender melhor o mundo espiritual. Nós precisamos focar nas coisas espirituais, porque Jesus está do nosso lado falando com a gente e a gente não está sabendo o que é Ele. E a gente está querendo dizer para Ele, olha, a última notícia, uma tragédia, uma morte, uma derrota. Não é isso a última notícia. Não é essa a última notícia, mas nós não vamos perceber essa última notícia na carne. Quem está comigo aqui, ó? Amém, queridos? Olha, um cara assim que era faixa preta nisso, né? Um cara assim que passou por tanta tribulação. Acho que nenhum dos apóstolos sofreu mais do que o apóstolo Paulo. Naufrágios, prisões, não é? Diga-se de passagem, justas, açoites. Ele foi apedrejado, dado como morto. Esse cara sofreu demais. Mas olha o segredo dele. 2ª carta aos Coríntios 4:16. Por isso não desanimamos. Olha só o que ele vai dizer. A gente não desanima. Como assim, pastor Paulo? Tudo que o Senhor passa nessa vida, toda essa dificuldade, por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior, isso aqui, ó, essa casca, ou essa casa que a gente mora por um tempo, mesmo que o nosso homem exterior seja destruído, ou seja, morto, essa casa vai morrer um dia, né? Contudo, o nosso homem interior, o nosso espírito que nunca morre, se renova de dia em dia. Aí ele fala assim, olha, porque a nossa leve e momentânea tribulação, olha como que ele chamou as dificuldades dele. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não tem comparação. Então qual é o segredo? Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. As coisas de valor, irmãos, é o que você não vê,
é o que você não vê. São as coisas que você não vê, que eu não vejo. Tudo aquilo que a gente está vivendo, tudo aquilo que a gente está vendo aqui, que está nos fazendo sofrer, sabe, vai passar, à toa. Muito forte isso. É por isso que ele pode dizer assim, olha, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Amém, querido? Isso que é muito lindo, né? O crente, e isso se aprende. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei ser honrado como estar humilhado. Tanto sei ter escassez como ter abundância. Tudo posso naquele que me fortalece. Por que ele aprendeu a viver contente? Por que ele é feliz de qualquer maneira? Porque não depende das circunstâncias, não é? Alegria é fruto do Espírito Santo. Vocês estão comigo? Alegria é fruto do Espírito Santo. Então, se nós olharmos para o espiritual, se nós ajustarmos o nosso foco para Deus, nós vamos ficar cheios do Espírito Santo. E a alegria é fruto do Espírito Santo. É incondicional. É incondicional, irmão. É incondicional, não depende de circunstância. Vamos ser felizes e alegres o tempo todo. Quem está comigo aqui? Amém? É por isso que ele pode dizer, todavia eu me alegro no Senhor. Está acontecendo tudo isso, o mundo está caindo, está de perna para o ar. Não é? A nação foi levada para o cativeiro. Não tem colheita, não tem comida. Uma escassez generalizada. Mas eu me alegro no Senhor. Eu exulto, não é só uma alegria, ele comemora, exultação, é uma festa. Eu me alegro no Senhor, eu faço uma festa, não é? Para o Deus da minha salvação. Eu estou salvo, meu nome está escrito no livro da vida, meu irmão. Isso aqui é uma passagem rápida. Eu não sou morador aqui, eu sou de passagem. Eu sou um peregrino aqui, já vai acabar, a minha casa está lá, eu sou cidadão do céu. Amém, queridos? Glória a Deus. Então isso aqui é muito forte, irmãos. Nós precisamos ajustar o foco, precisamos olhar mais para as coisas que não se veem. Amém? Muito bem, a segunda coisa aqui, confiar no caráter de Deus. Então a primeira coisa é isso, é ajustar o foco, olhar essas coisas mais espirituais. Agora, a segunda coisa, confiar no caráter de Deus. É isso que o Abacuque faz. Ele vai declarar assim, olha, Abacuque 3,19. O Senhor Deus é a minha fortaleza. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Eu acho lindo isso. O que ele está declarando aqui? Porque lembra que o Senhor falou para ele? O Senhor falou para ele, eu estou enviando os babilônicos. Um povo poderoso que vem marchando na largura da terra. O que ele está dizendo? A largura da terra é como se eles viessem numa multidão tão grande que não desse nem para medir, não é? E eles vêm para arrebentar. E olha, eu estou autorizando, eles vão levar Judá para o cativeiro. Vai acontecer isso. E sabe o que é o Abacuque? Como que o Abacuque reage? Ele não reage apavorado. Ele não fica com medo. Ele diz, o Senhor é a minha fortaleza. Eu confio nele. Eu confio no caráter dele. Ele prometeu, ele vai cumprir. Porque o que ele está pensando? Não, a tribo de Judá vai gerar o Messias, Eu acho lindo que ele fala assim, olha, não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo. Ele diz, não morreremos. Por que ele está dizendo isso? Não se cumpriu ainda a promessa. Judá não vai ser exterminada, porque o Messias não nasceu ainda, e o Messias vai ser da tribo de Judá. E eu sei quem prometeu, foi Deus que prometeu. E ele vai cumprir, nós não vamos morrer. Pessoal, calma, vai dar tudo certo. Não se cumpriu ainda, amém, queridos? Irmãos, eu vou te falar uma coisa. Eu creio. Assim, algumas promessas, pessoais, que ainda não se cumpriram na minha vida. Então eu não estou autorizado a morrer ainda. Porque Deus é fiel. Ele não é homem para que minta. Tendo ele prometido, ele cumprirá. Você tem promessas na sua vida que você pode dizer, não morrerei, É isso que eu acho lindo isso, O Senhor é a minha fortaleza. Eu acho lindo isso. O Senhor é a minha fortaleza. Tu és Deus desde a eternidade. O que ele está dizendo? Esses deuses da Babilônia são tudo de madeira, de ouro, de ferro, de não sei o que lá. O meu Deus é desde a eternidade, Ele diz, o Senhor é meu Deus. Não é que Ele é Deus de todo mundo, de toda a terra. Ele é meu Deus. Eu tenho um relacionamento pessoal com Ele. Ele é meu amigo. Eu converso com Ele em oração.
Eu conheço ele, ele me chama pelo nome. Nós temos um relacionamento, glória a Deus, não é? E ele vai dizer, não morreremos, não morreremos. Né? Então, irmãos, é outro detalhe, é outra coisa importante. Por isso que a Bíblia fala várias vezes, para nós conhecermos e prosseguir em conhecer o Senhor. Nós precisamos conhecer, porque se a gente não conhece a Deus, a gente vai duvidar do seu caráter, das suas promessas. O Daniel fala assim, olha, Daniel 11:32, o povo que conhece a seu Deus se tornará forte e ativo. Por que tem muita gente fraca e inativa? Porque não conhece o seu Deus, não conhece o caráter do seu Deus, não sabe. Sabe, irmãos, a forma mais segura de nós conhecermos a Deus, escuta bem, é pessoalmente, é no relacionamento pessoal. Vocês podem me ouvir falar de Deus aqui, isso é muito bom, isso é muito bom. Mas você não pode ter um relacionamento com Deus através de mim, não é? O véu do templo foi rasgado, nós temos livre acesso. Ele espera que a gente entre por essa porta, pelo sangue de Jesus, e tenha um relacionamento pessoal com Ele. Quem está comigo? Amém, queridos? Então, nós precisamos conhecer mais e mais o Senhor, não é? Nós temos que chegar nesse ponto de dizer assim, Senhor, sabe, Tu disseste, né? Eu tenho um relacionamento com o Antônio, por exemplo, né? Antônio é meu amigo, parceiro de trabalho. Aí, vamos dizer que o Antônio fala assim para mim, pastor, eu vou fazer isso aqui, né? Eu vou fazer isso. E o Antônio é um cara muito, muito fiel, muito leal. Irmão, imagina se o Antônio vai simplesmente não fazer, né? Mas eu confio no caráter do Antônio, que eu sei que ele vai fazer. Ele pode até esquecer, mas ele vai fazer. Eu confio nele. E como é que a gente desenvolveu isso? Não foi através da Fran, não é? Foi no meu relacionamento pessoal com o Antônio. Quem está me entendendo aqui? Então, irmão, nós precisamos crescer nisso. Sabe, então, se o Antônio falar uma coisa para mim e não fizer, eu vou dizer, Antônio, tu disseste. Olha aqui para mim, nós temos que aprender a dizer isso acerca das promessas de Deus para nós. Eu acho muito tremendo esse texto aqui de Gênesis 32:9, né, que o Jacó fala assim para Deus, ó Senhor, que me disseste, olha só, tu me disseste. Olha aí, Deus, tu me disseste. É muito forte isso, né? O Senhor me disse assim, ó, torna a tua terra e a tua parentela, e eu te farei bem. Livra-me das mãos do meu irmão Esaú. Ou seja, Deus tinha falado uma palavra para Jacó. Jacó, está na hora, volta. 20 anos depois que ele ficou na casa do Labão, lá do sogro, Deus fala para ele, volta. E aí Deus fala assim para ele, torna a tua terra e a tua parentela, e eu te farei bem. Aí o Jacó obedece a palavra de Deus, e ele volta. Só que quando ele chega, ele encontra o Esaú com 400 homens armados. E o Esaú tinha muita raiva dele. E o Esaú já tinha jurado que ia matá-lo. Então quando ele vê aquilo ali, ele faz uma oração. Mas qual que é a oração dele? Senhor, tu disseste que eu podia voltar e que o Senhor me faria bem. Tá aí o meu irmão Esaú, resolve essa parada aí para mim. É o cara, é o homem que tem um relacionamento com Deus e conhece o caráter de Deus. E se Deus disse isso, ele descansa. Irmão, nós temos aprendido a descansar nas promessas do Senhor. Porque Deus disse, não é? Deus disse. Jesus usou isso muito lá no deserto, né? Satanás, está escrito isso aqui, ó. Deus me disse isso. Então pode sair fora, porque Deus disse isso. Meu pai disse isso aqui para mim. Então, sai fora. Depois de novo, 4 vezes. Não, está escrito. Deus disse isso aqui, ó. Sai fora. Sai fora, Satanás. Porque Deus disse isso. Meu pai me disse isso. Qual que é a segunda coisa de uma fé que sempre vence? Fala aí para mim. Confiar no caráter de Deus. Qual que é a primeira? Lembra ainda? Ajustar o foco para a eternidade, para o mundo espiritual. Vamos ver mais o mundo espiritual, irmão. Vamos sair um pouco daqui. Não é? Vamos olhar mais para cima, para o alto. E também a gente realmente confiar e descansar nas promessas do Senhor. Amém? Vai dar certo. Já deu, já está dando. Né? Eu fico impressionado como que está dando certo. É impressionante, irmãos.
E a última coisa aqui para a gente orar, né? Que eu aprendo com Abacuque nessa história, é sobre essa fé que sempre vence. Andar acima das circunstâncias. Grita aí comigo. Andar acima das... Coloca as 3 coisas aí para mim, Charlie. Olha aí. Então, ajustar o foco para a eternidade. O que é uma fé que sempre vence? Ajustar o foco para a eternidade. Não é? Que mais? Confiar no caráter de Deus. Que mais? Andar acima das circunstâncias. Pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês sabem isso, eu tenho falado muito isso. Todos nós aqui temos fé. Porque está escrito em Romanos 12:3 que Deus repartiu a cada um de nós uma porção de fé. Então diga, eu tenho fé. Mas diga com fé. E fé é um dom. Está lá, 1 Coríntios 12 e Romanos 12. Está lá na lista dos dons. Não é? É um dom, é um presente de Deus. Você não precisa fazer nada para merecer um presente. Foi um dom. Por que Deus nos deu fé a cada um? Porque sem fé, a gente nunca vai agradar a Deus. Sem fé, a gente nunca vai crer no que Jesus fez por nós. Por isso que nós temos fé. Agora nós precisamos desenvolver essa fé. Nós precisamos crescer em fé. Como é que cresce em fé? Está na Bíblia. Romanos 10:17. Não é? É no nosso relacionamento com a palavra. É assim que a gente vai ajustar o foco para a eternidade. É na palavra. É na palavra que a gente vai aprender a confiar no caráter de Deus. A gente vai conhecer o nosso Deus. Não é? Olha para mim. Irmão, Deus, a Bíblia fala, a palavra fala, que Ele é o Deus que ressuscita os mortos e chama a existência o que não existe, como se já existisse. Basta Ele dizer, haja luz. Basta uma palavra. Basta uma palavra. Esse é o nosso Deus. Não é? E Ele não mente. E Ele não falha. E ele é o Deus de aliança. Nós precisamos conhecer isso. Agora, a terceira coisa aqui, não é? Dessa fé que sempre vence, é andar acima das circunstâncias. Olha só o que diz Hebreus 3, o versículo 19, a parte B. E faz os meus pés como os da corça, e me faz andar em lugares altos. Eu vou ler todo o texto. Eu vou ler todo o texto de novo, só para a gente concluir. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na videira, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, nos currais não haja gado. Meu Deus, que tragédia, que tragédia, que tragédia. E agora? Eu tenho que ter a fé que sempre vence. Então, o que é que eu tenho que fazer? Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Ajustar o foco para a eternidade. A segunda coisa que eu tenho que fazer, o Senhor Deus é a minha fortaleza, ou seja, eu preciso confiar no caráter dele, eu vou descansar, eu vou estar seguro. E a terceira coisa que isso eu quero ver com vocês agora, ele faz os meus pés como os da corça e me faz andar em lugares altos. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então deixa eu te explicar isso aqui para a gente concluir. Então, esse dia eu estava vendo, né, a característica da corça ou da cabra montés. Né? Vocês já viram essas imagens? Né? Eu gosto muito desses programas que falam dos costumes dos animais. Sou apaixonado por esses programas. E é impressionante como que elas sobem montanhas íngremes. Não é? É impressionante, com aquela patinha delas assim, rapaz, é uma coisa assim que é igual o besouro voar, né? A aerodinâmica não explica o besouro voar, porque a asa dele é muito pequena. E a cabra com aquela patinha dela, não é? Subir aquelas montanhas íngremes é inexplicável. Mas assim, irmãos, ela tem uma capacidade de aderência muito poderosa. A patinha dela é muito fininha e ela consegue encaixar nos pedregulhos, não é? Ela consegue saltar de um lugar para o outro e cair certinho no lugar certo, não é? E ela consegue fugir dos predadores dela, ela está segura ali. E sabe a promessa de Deus para nós? Escuta bem, que nós temos os pés como os da corça, não é? O que é isso? O que é esse terceiro ponto? Andar acima das circunstâncias, andar em lugares altos, como a corça. Irmão, é a gente aprender a viver em situações difíceis. Sabe, a corça vive nesses lugares, né? Lugares inóspitos, difíceis de viver, cheio de pedra, com pouca vegetação. Rapaz, mas ela é impressionante. E é isso
que Deus nos promete, sabe? Essa maturidade, para a gente saber viver no meio das circunstâncias adversas, com pés como os da corça, e não desistir, não é? E não desanimar, e não deixar as circunstâncias em volta ditar o nosso humor, não é? Ditar a nossa alegria. Não, irmão, a circunstância não pode ditar a nossa vida. Quem está comigo aqui? Dá um sorriso para mim, né? Descansa, né? Quando eu cheguei, o irmão me perguntou: pastor, o senhor está bem? Eu perguntei, tu? Eu falei, tu? Não, mas é porque hoje, cara, sério, isso não me afetou em nada. Nada, irmãos. Quem está me entendendo? E não deveria te afetar também, né? Não deveria te afetar. Porque, veja bem, a Bíblia diz, Efésios 2:6, juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Olha, essa é a nossa posição. Nós estamos nesses lugares altos. Nós estamos assentados juntamente com Cristo nos lugares celestiais. É por isso que a Bíblia diz que o maligno não pode tocar em você. Porque o maligno sabe onde você está. Ele sabe que você está assentado juntamente com Cristo. A pessoa, como que ele pode tocar em mim? Se eu estou sentado do lado do rei. Já pensou? Assentado juntamente com Cristo nos lugares celestiais. Lá vem o diabo me pegar. É igual, irmão, o leão querer pegar a corça lá na montanha. Não pega. Não pega. E o leão fica, rapaz, o leão fica doido. Não é? Que Deus deu uma capacidade para ela que não deu para ele. E Satanás não pode nos tocar, está escrito. Os que são nascidos de Deus não vivem na prática do pecado, o maligno não lhes toca. Diga glória a Jesus. Glória a Jesus. Deixa eu só terminar ilustrando a história do José, né? Porque às vezes a gente fica assim muito como o José. Quer ver? Presta atenção. Eu já fiquei muito assim, tá, irmãos? Quando eu falo isso, na verdade, estou pregando para mim. Eu já vivi muito isso aqui. Então, o José está lá, feliz, né? Roupinha colorida, está tudo dando certo, né? Ele vive por circunstâncias. O papai dele dá tudo o que ele quer. Ele é o preferidinho entre os irmãos. Aleluiado, todo feliz. Aí, a vida vai dar uma curva. Não é? Porque ele vai lá ver os irmãos para denunciar para o pai, e vocês sabem que ele é preso na cova. Mas ele está lá assim, não, sou crente, eu sou filho do Jacó, neto do Isaac, bisneto do Abraão, pai da fé, tá? Senhor, resolve essa parada aí para mim, me colocar aqui nessa cova, mas me tira daqui em nome de Jesus. Presta atenção. Ele saiu da cova? Saiu. Ele saiu para ser vendido como escravo. Já pensou? Só piorou a situação do cara. Aí ele está orando igual a gente, não é? Já passou por isso? Já passou por isso? Não é? Aí você está lá orando, aí você é vendido como escravo. Piora a situação. Aí lá vai você dentro de uma carruagem sendo vendido para o Egito com um monte de escravo lá. Você que estava acostumado com um padrão de vida, não é? Roupinha colorida. E aí os caras estão, meu irmão, pensa aquele cheiro terrível. E está lá o José orando, Senhor, me tira daqui. Senhor, eu não estou entendendo nada. E os meus sonhos? E os sonhos que o Senhor me deu? Feixes de trigo se curvando diante de mim, sol e lua, e as estrelas. Senhor, como é que é esse negócio aí? Me tira daqui. Deus tirou ele? Não. Irmão, ele chegou lá no Egito. Deus não ouviu essa oração. Estão entendendo? Aí ele chega no Egito. Aí o José se vê no meio de um mercado de escravo, algemado, amarrado, feito um objeto, chegando alguém ali apertando ele para ver se ele tem músculo, dando um preço para ele. Ele não está entendendo nada. Aí finalmente ele é comprado, né, pelo Potifar. Vai para a casa do Potifar. Irmãos, ele é acusado de um crime que ele não cometeu. E ele vai para o julgamento. Eu fico imaginando José ali orando, sabe? Igual a gente. Senhor, tem que dar, não, aqui tem que dar certo. Senhor, oh Senhor, em nome de Jesus eu declaro, é a minha vitória. Eu declaro em nome de Jesus. Aí ele ouve a voz do juiz: condenado! Só dá errado para esse cara. Irmão, lá vai o cara preso. Aproximadamente ele ficou naquela prisão 10 anos. Pensa.
Aí finalmente ele conhece um cara na prisão que pode tirar ele. Ele revela o sonho do cara e o cara faz uma promessa para ele: quando eu sair daqui, eu vou falar de você para o rei e eu vou te tirar daqui. Toque aqui. Aleluia, glória a Deus, finalmente. Aí ele fica orando, irmãos. Senhor, faz ele lembrar de mim. Faz ele lembrar de mim. A primeira semana eu imagino José ali de joelho, porque eu estaria fazendo isso. O José ali de joelho, orando, chorando. Senhor, faz ele lembrar de mim. Eu tenho que sair daqui, eu já não aguento mais, Senhor. 10 anos nesse lugar. Uma semana, um mês. Nada do cara lembrar, irmão. 6 meses depois, o José orando para o cara lembrar dele. Nada, não lembrou, esqueceu ele. Pensa, não é? Aí finalmente, acho que o José nem estava esperando mais essa benção. Alguém bate na cela dele e fala: vai fazer a barba, vai te arrumar, você vai se apresentar diante do rei. Tantos anos se passaram. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Deus está nos conduzindo em triunfo, tá? Sempre, a Bíblia diz que Deus em Cristo sempre está nos conduzindo em triunfo. Então tudo que estava acontecendo com José, presta atenção, tudo que estava acontecendo com José era como se fosse uma rampa sendo construída, ano após ano, até o trono que ele assumiu. É isso que está acontecendo com a gente. Por isso que a gente não pode desistir, por isso que a gente não pode desanimar, por isso que a gente não pode murmurar, por isso que as circunstâncias não podem mandar na gente. Por isso que a gente tem que ter essa fé que sempre vence. A videira deu fruto, maravilha, não é? A figueira floresceu, maravilha. A oliveira produziu, tem gado no aprisco, glória a Deus, vamos comemorar. Não é? A colheita foi boa, maravilha. Mas deu tudo errado? Se alegre. Se alegre. Isso é maturidade. É você viver acima das circunstâncias. Se alegre no Deus da salvação. Confie nesse Deus poderoso, que não mente, que não falha. Amém, queridos? E qual que é a terceira coisa mesmo? Ande como a corça. Espírito da corça. Vai dar certo. Mas está dando tudo errado, não importa. Eu tenho pés como o da corça. Vai dar certo. Eu vou chegar em nome de Jesus. Qual é a última notícia? Cutuca esse crente, fala aí para ele. Fala para ele a última notícia. Qual é a última notícia? Ei, Jesus ressuscitou. Essa é a última notícia. Amém. Bora cantar essa música, né? Na verdade, viu, essa revelação veio dessa música aí que vocês cantaram, que ele ressuscitou, né? Aí bora ficar em pé, irmão, bora celebrar. Ei, hoje é dia de celebrar. A última notícia: Jesus ressuscitou. Uhul! Tá bom. Maravilha, tudo bem. É, porque deu um probleminha técnico, falta de música, né? O músico precisou sair com uma urgência, né? O Mark. Ele vai cantar, te agradeço, né? Jesus ressuscitou. Amém, queridos? Vamos cantar essa música. E você vai sair daqui feliz, se regozijando, exultando no Senhor, no Deus da sua salvação. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, vamos cantar. Junta aí os corredores, vamos cantar de mãos dadas. Essa música é uma oração, né, irmãos? É uma oração, nós temos tanto para agradecer a Deus, né? Agradecer pela nossa saúde, agradecer pela nossa vida, agradecer pela salvação, agradecer por esse Deus fiel, poderoso, agradecer pelos pés de corça que Ele nos deu. Tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer.
te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Por tudo o que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Aleluia. Coloque a mão no seu coração. Eu quero orar por você agora. Deixa eu orar por você. Como seu pastor, eu quero orar por você. Espírito Santo querido, obrigado pela tua palavra, Senhor, nessa noite. Obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado. Ó Deus, nós não estamos vivendo nem 1% do que Judá estava vivendo ali, sendo levado para o cativeiro, uma miséria absoluta, sem colheita, sem animais, uma apostasia generalizada, idolatria, uma tragédia espiritual na nação. Nós não estamos vivendo isso, mas alguns aqui podem estar vivendo um momento muito difícil, eles têm orado talvez como Abacuque, e o que eles têm ouvido é o silêncio do Senhor. Talvez alguns tenham orado e as coisas até pioraram, como pioraram ali para o Abacuque, para o José. Ó Deus, mas a minha oração nessa noite é que o Senhor, como aquele homem que foi pedir para o Senhor, aumenta a minha fé. Ó Deus, é o que nós te pedimos, Senhor, nessa noite em nome de Jesus. Aumenta-nos a fé. Desperta, Senhor, no coração da tua igreja. Aviva a tua obra. Coloca no nosso coração uma paixão, uma prioridade pela tua palavra, por gastar tempo com a Bíblia. Ó Deus, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a realmente ajustar o nosso foco para a eternidade, aprender a confiar no Senhor e no caráter do Senhor, pela tua palavra. Oh Deus, nos ajuda, Senhor, a vivermos nesses lugares altos, com pés de corça, nesses lugares difíceis, a despeito das circunstâncias. Eu clamo, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor socorra o teu povo. Oh Deus, eu sei, algumas pessoas ali hoje de manhã me procuraram tão aflitas. Oh Deus, e eu te peço, Senhor, que o Senhor socorra essas pessoas, assim como o Senhor socorreu o teu povo. Talvez não foi da maneira que eles queriam, talvez não foi no tempo que eles queriam, mas o Senhor no final deu a vitória. Quando Judá voltou da Babilônia, era uma nova nação, era uma nação cheia de Deus. O Daniel é um referencial daquela geração. Ó Deus, faz de novo, Senhor, na nossa vida.
faz de novo na nossa vida, muda a nossa sorte, muda a nossa história, abre portas, Senhor, onde não existem. Ó Deus, ressuscita os mortos que precisam ser ressuscitados na nossa vida, chama a existência o que ainda não existe na nossa vida, que precisa existir, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com a igreja hoje e sempre, amém, amém. Nossa, eu não acredito! Ô, Josh, olha isso! Vai ter uma prova, gente! Ai! O que você tá falando? Uma prova! Ó, é uma tradição da minha família. Essa prova tem uma vez por ano. E, tipo, toda a minha família fez. Tá indo desde 1900 e pouco. Ó, minha bisavó fez, meu avô fez. Mas prova é ruim, por que você tá feliz? Não, é a prova, entendeu? Minha avó fez, a minha mãe fez. Nossa, talvez é melhor não fazer, talvez, né? Olha, você tá triste? Parece que você tá triste, mas você tava feliz antes. Eu não tô entendendo suas emoções. É porque, assim, é a tradição da minha família. Mas, tipo assim, a minha mãe ganhou, a minha avó ganhou. E se eu não ganhar, se eu desapontar os meus pais? Tá, ó, Cristina, vai dar certo, beleza? Só calma aí, eu vou orar por você, tá bom? Ó, Senhor Jesus, obrigado pela vida da Cristina. Ajude ela a ir bem na prova, ajude ela a ter um bom relacionamento com os pais. E se ela ir mal na prova, ajude que os pais não vão brigar, eles vão entender que tá meio difícil viver no espaço, mas vai dar tudo certo. Em nome de Jesus, amém. Ah, meu Deus, como é difícil cuidar dessa horrível beleza. Mas eu estou ficando incrível, não estou, pessoal? Essa vida de trabalho está me comendo. Eu estou ficando cansada de tanto trabalhar. Aqueles missionários estão me dando muito trabalho. Eu estou ficando muito irada. Mas enfim, agora eu tenho ajudantes. E eles vão ter que dar um jeito de vencer aqueles miserávelzinhos missionários. Não, não, vocês não! Não bastasse ter que conviver com vocês em casa, agora eu vou ter que conviver com vocês aqui. O que vocês querem? Trabalho. Não! Disseram que estavam contratando quem não era burro. Bem, A gente só é... vocês são péssimos, vocês são incompetentes, vocês são horríveis. Mas acho que eu posso ficar com vocês. Se aqueles outros dois lá não derem conta do serviço, eu mando vocês. Agora, sumam da minha frente. Vamos. Abraço coletivo. Sai. Saiam da minha frente. Oi, Cristina. Pode entrar, pode sentar. Você tá pronta para o seu discipulado? Oi, professora, eu tô sim. O que a gente vai aprender hoje? Então, hoje a gente vai aprender sobre a sua arma. Olha só. O arco da intercessão. Que arma poderosa. E ela está ligada ao seu coração. Quanto mais você ora e intercede, mais poderosa sua arma fica. Mas assim, todas as armas são conectadas ao coração? Sim, são todas ligadas ao coração nosso. Porque semana passada nós aprendemos com a palavra de Deus, nós falamos e declaramos a palavra de Deus. Mas agora, na oração, nós oramos segundo a vontade de Deus e não a nossa vontade. Como assim? Então, de vez em quando, Deus pode pedir para a gente fazer alguma coisa que a gente não quer muito fazer. Por exemplo, o Abraão, que a gente vai aprender hoje. E o exemplo maior foi de Jesus, né? Que Jesus estava lá para morrer na cruz, lá no jardim de Getsemane, você lembra? E ele disse, Senhor, eu não quero fazer isso, mas não a minha vontade, mas a sua seja feita. Inclusive, esse é o nosso versículo dessa semana. Vamos repetir aqui? Repita comigo. Lucas 22:42. Lucas 22:42. Pai, se o Senhor quiser,
Pai, se o Senhor quiser, Afasta de mim esse cálice. afasta de mim este cálice. Porém, eu quero fazer a sua vontade Porém, eu quero fazer a sua vontade e não a minha. e não a minha. Em outras palavras, ele falou: eu quero fazer a tua vontade, Deus, e não a minha. Que top, né? Que rendição completa ao Pai. E é isso que nós podemos e devemos sempre ter. Nossa, obrigada, professora. Tem mais alguma coisa que a senhora vai me ensinar? Não, é só isso por agora. A gente se vê depois. Tá bom. Tchau, professora. Até depois. Até mais. Lucas 22, 42. Pai, se o Senhor quiser, afasta de mim esse cálice. Lucas 22, 42. Pai, se o Senhor quiser, afasta de mim esse cálice. Porém, eu quero fazer tua vontade e não a minha. Tua vontade e não a minha. Tua vontade e não a minha. Pai, se o Senhor quiser, afasta de mim esse cálice. Porém, eu quero fazer tua vontade e não a minha. Pai, se o Senhor quiser, afasta de mim esse cálice. Porém, eu quero fazer tua vontade e não a minha. Lucas 22, 42. Ah, Joshua, Cristina, Abraão e Amanda, vocês pensam que vão continuar escapando de mim. Mas vocês aguardem. Nada mal. Pelo menos chegaram no horário. Tô com muita fome. Será que a gente não poderia tomar um café antes de começar a trabalhar? Ah, claro que não! Já para o trabalho! Eu preciso que vocês arrumem um jeito de atacar novamente essa nave e acabar com esses missionáriozinhos fedorentos! Fedorentos? Eu odeio gente fedorenta! Cala a boca, vara de cutucar estrela! Como vocês vão fazer, eu não sei e não me interessa. Só quero que vocês voltem aqui com a vitória. Porque se vocês não voltarem aqui com uma vitória, vocês estarão despedidos! Agora saiam da minha frente que eu já tô enjoada da cara de vocês. Já! Quanta grosseria! O que nós vamos fazer? Eu tava pensando numa nova estratégia. Contratar o Esquadrão Roxo. Vai dar certo? Com certeza. Então vamos. Vamos! Será que eu vou pra Terra pra fazer a prova? Ou será que eu fico aqui na nave? Ah, mas que pergunta óbvia, né? Ah, Deus, eu quero fazer a tua vontade, não a minha. Me ajuda, por favor. Andem, me contem! Como é que foi lá naquela escola daqueles missionáriozinhos de meia tigela? Não saiu como esperado, chefa. Não me chama de chefa! Eu já falei, sua cabeça de ostra, até você me chamando de chefa! Nossa, quanta agressividade! Cala a boca, senão eu vou te jogar pros jacarés e não vai sobrar nenhuma unha. Pra que tanta maldade? Nós somos maus, nós somos demônios, esqueceu? Calem a boca!
boca! Eu não quero mais ouvir nada sobre vocês. Só quero saber como é que foi lá na escola daqueles missionáriozinhos de meia tigela. Voltaram vitoriosos? Então, né? Cala a boca, deixa que eu falo. Você calado é um poeta. Então, senhora, fomos derrotados. Derrotados? De novo? Não! O que eu faço com vocês, seus cabeças de ostra? Esses missionáriozinhos estão me dando mais trabalho do que eu imaginava. Precisamos pensar no que vamos fazer agora. Vocês continuam sendo inúteis e incompetentes! Cristina, salvou nossa nave hoje, gente. Parabéns! Não, tudo bem. Não fui eu mesmo, não. Foi Deus, né, que ele tava comigo. Eu fiz a vontade dele em vez da minha. Não tem problema. Você não queria lutar? Na verdade, não, né? Porque tava prestes a sair para a Terra. Porque hoje tem um campeonato de matemática. Mas aí, né, como a nave tava sendo atacada, eu resolvi ficar aqui. Mas que bom que Deus usou a sua vida para proteger todos nós, né? E você sabe que às vezes Deus faz isso mesmo. Ele coloca uma prova no nosso caminho para ver se a gente vai fazer a nossa vontade ou a vontade dele. E você venceu. Parabéns! Parabéns, Dinai! Uhul! Então hoje a gente vai aprender sobre o Abraão da Bíblia. E o Abraão foi a mesma coisa com ele. Deus fez uma prova e o Abraão passou. Que legal, né? Vamos ver? Um certo dia, Deus chegou para Abraão e disse: Abraão, pega agora o seu filho, Isaque, e vem com ele até o monte Moriá, e oferece seu filho como um sacrifício. Abraão então obedeceu à voz de Deus, levantou de madrugada, pegou o seu filho Isaque e foi com ele até o local que o Senhor escolheu. Depois de 3 dias, subiram no monte para oferecerem um sacrifício. Abraão levava o fogo e a faca, enquanto Isaque carregava a lenha. De repente, Isaque pergunta: Papai, o fogo está aqui e a lenha também, mas onde está o cordeirinho? Abraão respondeu: Deus proverá, meu filho. Depois disso, prepararam um altar e Abraão colocou Isaque no lugar do cordeiro. Abraão então levantou a faca para sacrificá-lo, mas o anjo bradou e disse: Pare, Abraão, não toque no seu filho. Agora eu sei que você teme a Deus e não me negou seu único filho. De repente, apareceu um carneirinho preso num arbusto. Abraão pegou o carneirinho e ofereceu para Deus. Abraão ficou feliz, pois Deus providenciou um sacrifício no lugar de seu filho. Ei, galera! Hoje a Cristina queria muito ir para a Terra para conseguir fazer o campeonato de matemática. Mas como a nave foi atacada, ela decidiu ficar na nave e ajudar, mesmo que isso significasse que ela não poderia mais participar do campeonato. Ela colocou as vontades de Deus acima das suas próprias vontades, igual que o Abraão fez quando Deus o pediu para sacrificar o seu filho. E esse é o ponto principal. Repitam comigo: eu quero fazer a tua vontade, Deus, e não a minha. Essa atitude é muito importante. O próprio Jesus também tinha que ter essa atitude. Quando Jesus estava no jardim de Getsêmani e ele estava prestes a ser crucificado, ele fez essa oração. Repitam comigo. Lucas 22:42. Pai, se o Senhor quiser, afaste de mim este cálice. Porém, eu quero fazer a sua vontade e não a minha. Se até Jesus teve que fazer a vontade de Deus e não a própria, então nós também precisamos estar prontos para fazer isso. Olha, o nosso tempo já está se acabando. Não se esqueça que nós amamos muito você e Deus ainda mais. Até a próxima! Transmissão encerrada.